O que eu vi de mais interessante na Coreia, em um dos eventos mais importantes da dermatologia estética, vai muito além de tendência. O que mais chama atenção é a forma como o tratamento lá é pensado. Eu sou a doutora Fabiana Vanik, médica dermatologista, e hoje eu quero compartilhar alguns pontos que observei no NN Spring, realizado na Coreia do Sul, focado na área de estética e como isso impacta diretamente na prática clínica e nos resultados que a gente vê aqui no dia a dia do Brasil. Quando a gente fala em Coreia, muita gente pensa imediatamente em uma pele perfeita, skincare e novidades tecnológicas. Mas estando lá dentro, convivendo com médicos e acompanhando as discussões científicas, eu percebi que o mais interessante não é um aparelho específico, é um raciocínio por trás do tratamento. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga o rejuvenescimento. Porque enquanto muita gente ainda procura um procedimento milagroso, a Coreia trabalha com um conceito muito mais estratégico, manutenção contínua da pele ao longo de todos os anos. Uma coisa que me chamou muita atenção foi perceber que eles não esperam a flacidez ficar evidente para começar a tratar. O foco está em preservar a estrutura, a quantidade de pele, estímulo de colágeno antes do envelhecimento ficar marcado. E isso faz muito sentido quando olhamos para os resultados, porque quanto mais cedo você entra com o estímulo adequado, menos necessidade existe de intervenções agressivas lá na frente. A pele envelhece de uma forma muito mais equilibrada ao longo dos anos. Outra diferença muito clara é que eles não tratam só o volume. Na verdade, o foco principal hoje está muito mais em qualidade de pele, textura, firmeza e sustentação do que naquele conceito antigo de preencher excessivamente o rosto. Inclusive, uma das discussões mais fortes dentro do evento foi exatamente sobre naturalidade. Como manter a identidade da paciente mesmo utilizando tecnologias avançadas e injetáveis de última geração. Isso conversa muito com o que eu acredito na minha prática, porque hoje a paciente não quer mais ficar com cara de procedimento. Ela quer parecer descansada, saudável, bem cuidada. Querem que as pessoas percebam que ela está mais bonita, mas sem que tenha feito qualquer coisa específica. Uma coisa muito interessante é que os coreanos trabalham muito o conceito de pele como um tecido vivo. Parece óbvio, mas isso muda tudo, porque o tratamento deixa de ser apenas estético e passa a ser regenerativo. Então, o foco não é simplesmente preencher uma ruga, é entender por que aquela pele perdeu qualidade, por que perdeu sustentação, por que o colágeno diminuiu e como modular esse envelhecimento ao longo do tempo. E aí entram as tecnologias, mas de uma forma muito diferente do que muita gente imagina. Não é sair fazendo tudo ao mesmo tempo. Existe uma combinação muito estratégica entre estímulo térmico, bioestimulação e regeneração celular. A radiofrequência microagulhada, por exemplo, apareceu muito forte nas discussões, principalmente associada a ativos regenerativos e exossomas, que hoje são uma das áreas mais estudadas dentro da dermatologia estética. Porque não basta só criar microlesões para estimular colágeno. A ideia agora é também melhorar o ambiente celular da pele, potencializar a regeneração e acelerar a recuperação tecidual de forma mais inteligente. Outra coisa que me chamou a atenção foi quanto eles valorizam os protocolos personalizados. Não existe essa ideia de tratamento padrão. Cada pele recebe um tratamento diferente dependendo da idade, da estrutura e do paciente. Inclusive, dentro dessas discussões, uma frase apareceu várias vezes: prevenção é muito mais poderosa do que correção. Isso resume muito a filosofia coreana de rejuvenescimento. Na prática, o que eles buscam é desacelerar o envelhecimento da pele. E isso é completamente diferente de tentar apagar os sinais depois de que tudo já aconteceu. Por isso, os pacientes lá começam tratamentos muito cedo, não porque estejam envelhecidos aos 25 ou 30 anos, mas porque entendem que colágeno é uma construção de longo prazo. E honestamente, faz muito sentido, porque o colágeno não funciona como um interruptor. Não é algo que você perde totalmente e depois recupera do nada. Existe um desgaste contínuo que vai acontecendo ao longo da vida. Então, quando você estimula colágeno de forma consistente durante anos, a tendência é que a pele envelheça com muito mais qualidade. Isso impacta na textura, na firmeza, na sustentação e até na luminosidade. Outra diferença enorme é a valorização da naturalidade facial. Eles observam muito movimento, dinâmica e preservação da expressão. Existe um cuidado muito grande em não pesar o rosto. Até porque hoje já entendemos que excesso de preenchimento envelhece, menos volume exagerado e mais estímulo de qualidade tecidual. Uma pele bonita não é necessariamente uma pele esticada.
É uma pele saudável, firme, uniforme, com boa reflexão de luz. Isso muda completamente o objetivo do tratamento. Uma coisa muito interessante no NMC Spring foi perceber o nível das discussões científicas. Não era um evento sobre marketing ou tendência na internet. E isso faz toda a diferença quando falamos de medicina estética séria. Porque antes de qualquer novidade chegar até o paciente, existem muitos bastidores acontecendo. Existem estudos, análises, comparações de resultados e principalmente uma preocupação com segurança. E isso é algo que eu valorizo muito, porque o procedimento bonito não é só o que gera resultado rápido, é o que envelhece bem, respeita o rosto do paciente e mantém naturalidade ao longo do tempo. Inclusive, algo muito discutido foi exatamente o excesso de procedimentos que começou a acontecer nos últimos anos. Hoje, existe um movimento muito forte de retorno ao equilíbrio facial, ou seja, menos exagero, menos transformação extrema e muito mais refinamento de resultado. E eu achei isso extremamente interessante porque é exatamente o que eu venho observando aqui no consultório e realizando com as minhas pacientes. As pacientes estão mais informadas, elas não querem um rosto padronizado e isso muda completamente a forma de tratar. Se eu tivesse que resumir o futuro da dermatologia estética em uma frase depois desse evento, eu diria o seguinte: o futuro está na regeneração e não apenas na correção. Estamos caminhando para tratamentos cada vez mais focados em qualidade celular, bioestimulação e manutenção da estrutura da pele ao longo do tempo. Isso explica por que tecnologias regenerativas estão crescendo tanto, não como procedimentos isolados, mas como ferramentas que atuam em camadas diferentes do envelhecimento facial. E é essa integração que gera resultados mais naturais e mais duradouros. Outra coisa que me chamou a atenção é que a Coreia trabalha muito com o acompanhamento contínuo. Não existe aquela lógica de fazer tudo de uma vez por ano. O tratamento é construído aos poucos, em várias vezes. Eu gosto muito dessa visão, porque o envelhecimento também acontece aos poucos. Então faz muito mais sentido tratar a pele respeitando esse ritmo biológico do que tentar corrigir tudo de uma forma única e agressiva. Inclusive, isso reduz muito o risco de exagero, porque quando você trata continuamente, consegue manter equilíbrio sem perder identidade facial ao longo dos anos. E talvez esse tenha sido o maior aprendizado que eu trouxe dessa viagem. Rejuvenescimento bonito não é sobre mudar um rosto, é sobre preservar características enquanto a pele envelhece melhor. Depois de viver tudo isso tão de perto, uma coisa ficou ainda mais clara para mim: tecnologia sozinha não faz milagre. O que faz diferença é conhecimento, estratégia e individualização, porque o mesmo aparelho pode gerar resultados completamente diferentes dependendo da indicação, do protocolo e da forma como ele é combinado com outros tratamentos. E é exatamente isso que eu quero trazer cada vez mais aqui para as minhas pacientes. Tratamentos mais inteligentes, mais personalizados e muito mais focados em naturalidade no que a paciente precisa. A Coreia hoje dita o ritmo da dermatologia estética mundial justamente porque eles conseguem unir inovação, ciência e refinamento técnico de uma forma muito avançada. Mas o mais importante não é copiar tendências, é entender o raciocínio por trás delas, adaptar isso com responsabilidade para cada realidade clínica de cada paciente. E pode ter certeza, muita coisa que eu vi lá sendo discutida, você ainda vai começar a ouvir a falar aqui no Brasil nos próximos anos, porque a dermatologia estética está mudando muito rápido. Só que junto com essa evolução vem uma responsabilidade ainda maior: saber separar tendência de ciência, marketing de evidência e exagero de naturalidade. E eu acho que esse é o papel mais importante na medicina de hoje. Não vender transformação impossível, mas ajudar o paciente a envelhecer de forma mais saudável, equilibrada e bonita. Se você chegou até aqui, me conta aqui nos comentários qual dessas abordagens mais te chamou a atenção. Você gosta desse tipo de conteúdo mais profundo sobre dermatologia? Já se inscreve aqui no meu canal porque eu vou compartilhar muito mais sobre tudo isso que eu vi na Coreia para você.